Agora você vai curtir mais um corte do Arquibancada Tricolor. Link aqui na descrição do vídeo completo. Deixa o like e se inscreva no AT, valeu? Para a gente falar, portanto, do nome que você mencionou, Nick, William Gomes. William Gomes, que de acordo com o Bragatello, grande parceiro do GE, confirmada a informação por aqui, teve uma consulta, uma sondagem do Newcastle da Inglaterra e pode deixar o São Paulo para a próxima temporada. Fizeram esse contato com o staff do William Gomes, né? Isso foi feito nas últimas horas, últimos dias, então ainda não tem uma oferta de fato na mesa do São Paulo, mas pelo que eu pude conversar ali com pessoas do clube, Nick, de fato eles já admitem, entre aspas, a possibilidade real de venda de William Gomes na próxima janela, porque o São Paulo vai precisar de grana, vai precisar de contas equilibradas e o William de fato seria um ativo valioso para esse São Paulo para a janela. A gente vai precisar vender, isso é meta orçamentária, a gente tem que vender mais essa temporada, vai precisar de mais grana para o ano que vem, e o William pode ser essa opção. Cara, de fato é cedo ainda para se falar que ele vai sair, porque nem oferta tem de fato na mesa do cara, mas eu acho que seria uma situação que, de dano esportivo para o São Paulo, eu ainda gostaria de ver mais o William Gomes entrando e ajudando antes de sair, Nick. É mais um capítulo nessa saga, nessa coisa, efeito dominó aí que acontece no São Paulo. Vende o moleque, não vende por um preço que ele vale ou que ele vai valer no futuro, para contratar Galopo, para contratar Orejuela, para contratar Rames Rodrigues, para contratar jogadores mais de Alexandro, Thiago Mendes. Esse virou o São Paulo dos últimos 10 anos. Se desfaz de toda a molecada, que alguns têm realmente grande potencial e os outros seriam super úteis para a composição de elenco a um custo muito mais baixo, se desfaz de todo mundo sob esse pretexto de que precisa vender, e aí contrata, amanhã precisa de outro ponta. Aí traz lá o Everton Cebolinha, paga 50 milhões. Não dá, cara. É difícil comentar essas coisas, porque, que nem se falou, ainda é um princípio, ainda é uma especulação, mas se a gente estivesse falando do Palmeiras aqui, eu duvido que a gente ia estar cogitando a possibilidade do Palmeiras vender o cara agora. Ia ter pelo menos mais um ano de maturação para o cara valorizar depois o dobro. Isso é importante, dá ganho esportivo para o time. Então, assim, a gente pega nossas principais joias, ou perde de graça porque não conseguiu ser competente para renovar o contrato, ou então vende a um custo que, sei lá, muito inferior ao que o cara realmente vale, porque precisa tapar o buraco, porque precisa vender, porque precisa fazer caixa, e assim vai. Aí a hora que o calo aperta, fala em contratar Alexandro, fala em contratar Mário Rui, fala em contratar Thiago Mendes. Qual é a lógica nisso? Isso sem contar Daniel Alves, Rames Rodrigues, Galopo, Orejuela, não sei quantas contratações na era Casares, que geram um gasto absurdo, demissão de técnico que gera multa rescisória absurda, tá devendo até por Jusilei lá do ano de 2000 sei lá quanto, e aí se desfaz da maior promessa de Cotia nos últimos X anos aí, porque precisa pagar a conta. Então, é esse o ciclo do São Paulo, infelizmente. Ele tem vínculo até o fim de 28 e 735 milhões de reais de multa rescisória. Obviamente, ele não vai ser vendido Exatamente. por esse valor. A multa, de fato, né? É 120 milhões de euros a multa, ele não vai... a gente nunca vai conseguir uma venda por esse valor, talvez. Isso é o valor, assim, do Endrick e mais, né? Então, ele não vai conseguir uma venda por esse valor, mas essa é a multa dele. Então, falar, vende só pela multa, a gente sabe que na prática isso nunca acontece. O São Paulo não vai ter uma oferta na multa pelo William Gomes, ele não é um cara que está tão em alta no mercado também, é um bom jovem, bom ativo do clube, de repente ele jogando mais, ele poderia valorizar mais aí para ser vendido, mas é um jogador, então, que tem esse contato do Newcastle e, cara, poderá, então, ser negociado pelo São Paulo. Ele vem sendo um pouco utilizado pelo Zubeldia, de fato, teve o jogo contra o Botafogo, e aí ele tira ele com 30 minutos, depois ele entra contra o Cuiabá, joga 30 e poucos minutos, e agora a possibilidade de saída que vem nesse momento aí que o William Gomes não vem sendo tão utilizado assim pelo técnico. Eu acho que ele é um assim, grande potencial, acho que ele é um cara também muito centrado, até quando você vê entrevistas dele, é um cara muito centrado, e eu, de fato, gostaria de ver um pouco mais do William no São Paulo, Nick, porque eu acho que é um jogador que é interessante aí para uma sequência. Mas, a gente já sabe, isso é a nossa apuração aqui também, que vindo uma grande oferta por ele, o São Paulo vai liberar por uma questão financeira, para fazer caixa, para conseguir ter, de fato, grana no seu próximo orçamento, que já é bastante escasso, então eles já admitem internamente que eles vão precisar vender jogadores e talvez o William Gomes possa entrar
nessa conta. Quem mais pode sair, pelo que a gente ouve? Nestor, vindo uma oferta também, acho que o São Paulo já entende que é um teto, entre aspas, né, para que você consiga vender aí esse meia aí na próxima janela. Galopo, também no meio de campo, né, que é um cara que também teve uma sondagem da Argentina, pouco utilizado, deu uma entrevista, e o próprio Moreira também, que vem sendo pouco utilizado. Cara, assim, tem uma questão física muito clara que envolve Moreira, mas são, então, 4 jogadores que a gente pode pensar que o São Paulo poderá negociar aí na janela de fim de ano, e aí, obviamente, vai ter que contratar nomes aí que sejam interessantes. E eu tô muito nessa com você, Nick. Eu acho que, assim, vender o William para você, cara, ter um caixa equilibrado, acho que isso na teoria é lindo, né? Mas na prática, você vender o William para você contratar Galopo por 30 milhões, cara, assim, nomes que a gente já sabe que a gente gasta dinheiro à toa, próprio Orejuela, Raí Ramos, caras que têm contrato ainda, esse tipo de erro não pode mais acontecer, pensando em Moneyball, né? Pensando aí nessa estratégia mirabolante que a gente apresenta aqui, que a gente fala que o São Paulo vai ser bastante assertivo. De novo, o scout do Moneyball que está sendo pregado, que está sendo vendido, é o mesmo scout de William Trator, André Anderson, Raí Ramos. Então, assim, eu não tenho tanta confiança de que vai ser esse planejamento tão lindo como estão vendendo para a imprensa e para o torcedor. Mas a venda do William Gomes, de fato, seria para reforçar o caixa do São Paulo, assim como vem sendo, né, nos últimos anos como um todo. A gente sempre vende para conseguir, cara, grana, conseguir pagar conta, pagar dívida, e é triste quando você olha para o lado esportivo. Claro que não é só o São Paulo que faz isso, mas é um pouco complicado pensar que sempre Cotia é a salvação do ano financeiro do São Paulo. Até o Pedro Henrique fala, quem vai querer comprar Moreira? Que eu falei que ele é um cara que pode ser negociado. O Porto fez uma oferta de 4 milhões de euros aí este ano, né? Quem sabe não chega algo nesse sentido, e aí o São Paulo pode pensar em negociar, né, Nick? Ô, Gabi, a questão do Moneyball é o seguinte, não sei se você já viu, o filme quem protagoniza, eu sempre falo isso aqui, é o Brad Pitt. Então, eu acho que o Moneyball tá para o scout do São Paulo, assim como o Brad Pitt tá para o Belmonte. É tipo essa comparação, cara, porque não tem cabimento os caras falarem em Moneyball, com essa lista de contratações maravilhosa que você passou aqui outro dia até na gestão do Casares. Então, não tem, assim como não tem comparação Moneyball com São Paulo, não tem comparação o Brad Pitt com o Belmonte. A comparação, para mim, é absolutamente a mesma. O William, cara, eu vi comentando aqui no chat, acho que é Marcos Bezerra, se não me falha a memória, que ele falou que o Palmeiras não segurou o Endrick e o Estevão. Não segurou, mas olha o tamanho da proposta que o Palmeiras recebeu. Se a gente estiver falando de uma proposta desse tamanho para o William, eu vou ser o primeiro a vir aqui e falar, cara, William, muito obrigado, não tem como segurar mesmo, vai segurar até mais um ano, sei lá, 6 meses, como o Palmeiras fez com esses 2 jogadores, e depois vai ser vendido. Agora, eu duvido que o São Paulo vai vender por algo próximo a isso aí da multa. Sabe? Eu acho que, assim, essa proposta, se vier 10, 15 milhões de euros para mim, já estou chutando alto, tá? Então, aí, você acha ok perder um cara como o William Gomes na idade dele por 50 milhões de reais, 60 milhões de reais, 70 milhões de reais, não tem fundamento, cara. Então, se vier de fato uma proposta, 50 milhões de euros no William Gomes agora, realmente eu acho que não tem como segurar. Não tem como segurar, por mais que a gente queira e etc. Mas o que o São Paulo faz isso, vende uma promessa por 50, 60 milhões de reais e aí usa esse dinheiro para quê? Para contratar um Galopo e 2 Orejuela, pronto, foi embora o dinheiro da promessa. Isso não é só agora com o William, isso vem acontecendo há muitos e muitos anos. São Paulo vende as promessas quando não perde de graça e aí o dinheiro não é bem gerido. Eu sei que são 2 coisas diferentes. Você analisar a venda é uma coisa, você analisar a utilização do dinheiro é outra coisa. Mas eu gostaria de estar aqui falando de uma venda do William Gomes no valor que de fato ele merece, pelo menos em termos de potencial, e não porque o São Paulo precisa vender a qualquer custo, aí olha lá para o maior ativo que tem e fala assim, então vai você mesmo, porque infelizmente a gente precisa tapar o buraco aqui. Isso eu não consigo concordar. Exato, mas pensando em venda, já tendo isso como algo palpável, entre aspas, caso chegue uma grande oferta pelo William Gomes, eu acho que seria pensar em 25, talvez 30 milhões de euros aí. Não sei se está muito acima do que o mercado pagaria pelo William, mas eu não venderia por algo muito abaixo disso, não. Por exemplo, 15 milhões de euros. Não sei se vale você vender o William Gomes. Claro que ele é um cara que, claro que 15 milhões de euros caindo na conta minha, do Nick do chat, seria uma festa sensacional. Mas a nível de futebol, eu não acho que seja um valor assim que você fala, com esse valor, você precisa vender o moleque agora. De repente,
ele jogar um pouco mais, ele pode valorizar. E aí, claro, né, em cima do que o Paulo Nobre também escreveu no chat, nosso parceiro aqui também está sempre conosco, ele fala sobre o modo como o Zubeldia vem utilizando o William Gomes e se isso não poderia atrapalhar uma valorização do jogador. Eu acho que o Zubeldia vem sendo assim, bastante cauteloso com a utilização dele. Eu, particularmente, não gostei da forma que ele tirou ele contra o Botafogo, independente do jogo. Acho que isso depõe muito, claro, contra o jovem, contra o jogador, mas eu não acho que seja também uma marcação individual do Zubeldia com o William Gomes. Eu não acho que tenha uma rixa de que ele não gosta do moleque, não quer utilizar o William. Mas eu, de fato, também, claro, pensaria que é um jogador que pode ter mais minutagem, né, Nick? E aí isso impacta, obviamente, em uma futura venda para o São Paulo conseguir negociar o William. Não, é o que eu falei. O problema não foi ele ter tirado o William. O problema são outros dois. Primeiro, por que o Zubeldia não tem o mesmo comportamento com outros jogadores? E segundo, por que ele tirou o William aquele jogo que ele não estava bem e depois não colocou nunca mais? Entendeu? Então, assim, o jogo que o São Paulo fez contra o Cuiabá, cara, é um negócio, assim, vergonhoso. São Paulo tomou 2-0 para o Cuiabá no primeiro tempo e voltou com o mesmo time do intervalo. Como que você não pôs o William ali? Como você... Sabe, o Rogério ontem, por exemplo, e eu sou até um tanto crítico do Rogério em relação às escolhas dele como técnico, principalmente porque colocou para jogar a final de Sul-Americana com Igor Vinícius, Diego, Léo Pelé e Reinaldo para marcar, e o Jandrei no gol. Então, assim, para mim, não, acho que era o Felipe, né, no gol. Então, para mim, não tem defesa. Mas ontem, por exemplo, Bahia tomou 3 gols em 30 minutos contra o Vasco e ele já fez 2 alterações. Colocou o Ademir e o Lúcio Rodrigues na frente. Então, assim, você precisa mexer, cara. São Paulo estava tomando 2-0 do Cuiabá, o time andando em campo. Vai para o intervalo. Você imagina o quê? Eu pensei, cara, vai vir pelo menos 3 mexidas. Não, volta com o mesmo time. Então, em jogos assim, não tem justificativa você não pôr o moleque para jogar, não, cara. Exato, Nick. Então, pauta William Gomes, de fato, ele teve esse contato aí do Newcastle, o time de Jamal Lewis, pode ser daí que surgiu uma relação, né, entre as diretorias também, quem sabe, em uma eventual negociação. Jamal, acho que é difícil você ficar, assim, pensando em continuidade dele, tem muito chão, mas o William Gomes, então, sondagem do clube da Inglaterra, jogador, portanto, aí, Nick, que pode deixar o São Paulo ao final da temporada. E aí faço a pergunta para o chat mais uma vez para você. Quem você negociaria ao final da temporada? Galopo, de repente? Nestor, Moreira, mais algum jogador? Então deixa nos comentários aí a sua análise, você que está com a gente no Arquibancada Tricolor. Quero ouvir um pouco do Nick, que já falou, né? Claro, em cima desses nomes, mas quero te ouvir um pouco quanto a possíveis vendas para a próxima temporada. Quem você acha que daria para a gente vender para ter menos prejuízo esportivo e fazer uma graninha que a gente vai precisar para a próxima temporada, Nick? Ô, Gabi, o pressuposto de você conseguir vender é alguém querer comprar. Então começa por aí. Não dá para eu vir aqui e falar assim, vende o Luiz Gustavo, vende o Luciano. Eu não acho que esses caras vão ter proposta de venda, né? Óbvio. Pensando em quem eu acho que poderia ser vendido porque tem ainda mercado, etc., esses nomes que você citou, eu acho que não trariam um prejuízo técnico muito grande, não, cara. O Moreira é um cara que está sempre na prateleira do potencial, ainda não se tornou realidade, infelizmente, por conta da parte da parte física dele, desculpa. O Nestor é um cara que já ajudou muito, eu gosto bastante de futebol do Nestor, mas esse ano, depois da lesão, ainda não vingou, não conseguiu ter uma sequência como titular. E o Galopo, cara, é o que a gente fala aqui. Ele já está no São Paulo há 2 temporadas e meia, e até hoje a gente não sabe qual é a real posição dele em campo, né? Porque o Galopo joga em todas, mas não joga em nenhuma. Então, ele vai sempre carregar essa pecha de maior contratação da história do clube. É um jogador jovem, é um jogador sul-americano, que, se não me engano, já tem até o passaporte europeu, que facilita bastante na questão das negociações. Então, esses 3 nomes eu acho que são nomes negociáveis, sim. O Pablo Maia, eu acho que dá para segurar, porque vem de lesão e para o ano que vem vai ser uma posição importante. Eu vi falando em Bobadilla e Ferrarese, 2 jogadores que também teriam mercado, que são titulares das suas seleções, mas são jogadores que eu também acho que o São Paulo teria que segurar. Ferrarese pode fazer uma lateral direita numa necessidade, é um jogador que tem uma estatura interessante, uma técnica legal, e o Bobadilla eu ainda vejo bastante evolução, jogador muito novo ainda, acho que o Bobadilla vai evoluir bastante. Então, de todos esses que você falou, cara, acho que Galopo, Nestor e Moreira são jogadores que teriam mercado e que o São Paulo, de fato, não teria uma grande perda, por mais que eu goste, principalmente do Nestor.
Gostou desse corte? Então deixa seu like aqui embaixo, se inscreve e não esquece de compartilhar com os amigos, hein?